Olá pessoal, aqui é o professor Robert, eu sou professor de Física de vocês desse semestre. Sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula, onde vamos abordar o assunto escalas termométricas. Mas antes de falar sobre escalas termométricas, vamos colocar aqui uma questão para reflexão. Por que o mar não fica parado? Por que venta tanto? Você, quando criança, talvez já tenha feito essa pergunta. Que tal você pensar um pouco nisso? Escreva em uma folha de papel aí depois as respostas que você daria a essa pergunta. Na primeira parte desse curso, nós vamos analisar esses movimentos utilizando o conhecimento científico à nossa disposição, na física, claro. O primeiro passo será dado nessa aula, onde discutiremos conceitos básicos da termologia, como calor e temperatura. Calor, você sabe o que é isso? É muito comum utilizarmos as expressões estou com calor, estou com frio. Essa forma de falar sugere que o calor é algo que está dentro do corpo como se fosse uma substância. Mas não é essa a definição moderna de calor. Calor é energia que flui entre os corpos quando eles estão com temperaturas diferentes. Esse fluxo de energia cessa quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, ficam com a mesma temperatura. Portanto, só se pode falar em calor quando os corpos estão com temperaturas diferentes. O calor sempre flui, sempre flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso aqui é uma regra, ok, turma? Mas qual a diferença mesmo entre temperatura e calor? Numa visão microscópica, podemos dizer que a temperatura está associada à intensidade com que as partículas vibram na estrutura da matéria. E calor é a transferência dessa vibração de energia entre os corpos com temperaturas desiguais. Vou explicar melhor isso aqui. Ó. Você tem aqui um corpo, que está com a temperatura maior do que o segundo. As bolinhas vermelhas significa que as partículas estão mais agitadas do que o outro, As bolinhas azuis estão menos agitadas. Quando você coloca os dois em contato, quando dois corpos de temperaturas diferentes são postos em contato, os átomos do corpo mais quente comunicam parte de suas vibrações aos do corpo mais frio, por meio de colisões. Esse processo continua até que os átomos dos dois corpos passam a vibrar mais ou menos com a mesma intensidade. E aí o que acontece que nós chamamos de equilíbrio térmico, ou seja, os corpos ficam com a mesma temperatura. Então essa transferência de energia só acontece enquanto os corpos não atingiram o equilíbrio térmico, ficaram com a mesma temperatura. Ok? Antes de continuarmos a nossa investigação para responder as perguntas do início dessa apresentação, vamos fazer uma pausa e discutir as principais escalas termométricas utilizadas nos termômetros. Na figura ao lado, nós temos um termômetro que utiliza duas escalas de medida. Do lado esquerdo, do lado esquerdo, nós temos a escala Celsius. A escala Celsius ela é utilizada em nosso país e na maior parte do mundo. Do outro lado, nós temos a escala Fahrenheit. Essa letra F representa a escala Fahrenheit. Ela é usada nos Estados Unidos e na maior parte dos países de língua inglesa. Observe aqui na figura, observe que a mesma temperatura de um corpo, ela é medida por valores, ela é representada por valores diferentes nas escalas Celsius e Fahrenheit. Aqui, 20 graus Celsius na escala Celsius corresponde a aproximadamente 68 graus na escala Fahrenheit. É óbvio, o corpo está na mesma temperatura. A diferença de valores aí é porque se utilizou escalas diferentes.
Mas como que eu converto a temperatura de uma escala para outra? Eu estou nos Estados Unidos, o termômetro lá na escala Fahrenheit. E se eu vier para o Brasil, o termômetro é na Celsius. Como que eu faço essa conversão? Basta utilizar a equação abaixo, né? Onde C é a temperatura na escala Celsius e F a temperatura na escala Fahrenheit. Então aqui, ó, esse C é a temperatura na Celsius e esse F na Fahrenheit. Então, se você usar essa fórmula aqui, você consegue converter de uma temperatura, de uma escala para outra. Vamos ver um exemplo aqui para ver como é que fica isso. Então, se um termômetro, né, na escala Fahrenheit, por exemplo, lá nos Estados Unidos, assinala 60 graus F, qual seria esse valor na escala Celsius aqui no nosso país? Para calcular, basta substituir na equação a letra F pelo valor 60 e determinar o C seguindo os passos ao lado. Vou fazer aqui devagarzinho. Essa é a fórmula de conversão. Então, eu quero transformar 60F para Celsius. Você vai trocar essa letra F aqui, ó, pelo número 60. Tá vendo aqui, ó? Onde estava F, agora está 60. Aí tu vai fazer as continhas aqui, ó. Agora é matemática, turma. 60 menos 30, pode usar a calculadora, dá 28. Aí agora, aqui, ó, eu vou multiplicar cruzado. Ó. 5 vezes 28, faz aí devagarinho na calculadora que você vai ver que dá 140. E 9 vezes C, deixa assim, 9C igual a 140. Lembra que quando o número está multiplicando a letra, né, passa para o outro lado dividindo. O número que está multiplicando a letra passa dividindo. Faz de novo aí na calculadora. 140 dividido por 9 dá 15,5. Ok? Então, 60 graus F é a mesma coisa que 15,5 graus Celsius. Hora de retornarmos à questão do mar e dos ventos, né? O Sol é a fonte de energia que controla a circulação da atmosfera. A energia solar não é distribuída igualmente sobre a Terra. Essa distribuição desigual é responsável pelas correntes oceânicas e pelos ventos que transportam o calor dos trópicos para os polos, até atingir o equilíbrio. Então, a Terra gira em torno do Sol e ela gira meio inclinada. Então, se você vai olhar aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse momento essa região está mais aquecida do que essa. Aqui, ó, tá vendo? Ó, mudou. Ó, essa aqui está mais quente. Olha aqui agora, ó. Tá vendo? Aqui o Brasil agora aqui, essa região aqui, ó, tá recebendo menos energia do que essa. Então a Terra, à medida que vai girando em torno do Sol, ela vai girando meio inclinada, ela vai sendo aquecida de maneira diferente. E isso aqui gera os fluxos de calor. Aqui, ó, nesse exemplo, ó, você tem essa região central da Terra, ela está mais aquecida do que a região dos polos. Então, você vai gerar um fluxo de calor, né, da região mais quente para a região mais fria. Que no caso, o vento, né, o ar mais quente, vai para a região mais fria. E o ar mais frio que está aqui nos polos vem para a região mais quente. Então, essa seta grandona é o ar quente subindo, e essas setinhas menores é o ar frio descendo, formando, né, correntes, fluxos de calor. Né? É por isso que venta. A mesma coisa acontece com o mar. Ó, essas setinhas vermelhas seria a água mais aquecida na região central da Terra. Então, essa água mais aquecida vai para as regiões mais frias, enquanto a água mais fria dos polos acaba vindo aqui para essa região mais quente. Isso é troca de calor. Lembra que nós falamos que quando você tem dois corpos, ou um corpo só com temperaturas diferentes, regiões com temperaturas diferentes, você forma um fluxo de energia da região do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Então, o aquecimento desigual do planeta produz as correntes marítimas. A água mais aquecida na região central flui para a região dos polos e vice-versa. Ou seja,
A explicação está na diferença de temperatura entre as regiões da Terra, produz fluxo de calor. Ok, então é isso, pessoal.